Fala pessoal do canal, tudo bem com vocês? Cara, meu nome é Leonardo, o Léo Brida, né, o parceiro aqui do seu Carlos, com esse canal de podcasts e relacionado à arte. Vim trocar uma ideia com vocês do seguinte, eu sou responsável técnico, né, por toda a parte técnica aí do canal, edições, gravações e tudo mais. E o vídeo do Mark acabou corrompendo o vídeo, então ficou só o áudio aí pra vocês. O conteúdo ficou incrível, ficou fantástico, então é um bate-papo muito legal. Eu vou estar linkando algumas imagens sobre o trabalho do Mark e a pintura que ele fez no nosso painel. Então acompanhe o podcast porque ele ficou sensacional. E é isso aí, brigadão aí. E sério, o bate-papo com o Mark ficou muito legal. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos assinantes, ouvintes, assistentes do nosso canal Moldurari Cast. Estou aqui mais uma vez com o meu parceiraço, Léo Brida, né? E hoje nós estamos com uma visita ilustre, né? Um artista, curador, incrementador, agitador cultural das artes joinvilenses. Hoje nós vamos conversar com Mark Engler. Isso aí. Ok? Legal. Prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Prazer é nosso, né? Tá te recebendo. Te recebemos. Vamos conversar sobre arte, né? Tem coisa melhor. Não é? Não existe coisa melhor. Nós vamos começar, Marco, pelo começo, né? Como todo mundo, né? A gente faz sempre aquela pergunta clássica, né? Fala um pouco da sua trajetória, de como que a arte entrou na sua vida, como que você se misturou com a arte para a gente desaguar, né, nessa situação de hoje. Eu acho que é aquela coisa, né? A arte sempre está na gente, né? A gente vai crescendo e vai deixando de ser artista, né? A gente sempre criança foi pintando, desenhando, dançando, cantando. É verdade. E a vida vai tolindo, né? A gente no sentido, né? Porque a arte, ela é uma ferramenta de transformação. Então as pessoas não querem muitos artistas por aí. E aí a arte é meio lúdica, né? Que não combina muito com o amadurecimento, Só que teoricamente. O meu pai, ele era artista, ele pintava e ele fazia escultura e fotografia. Isso lá em 1960. Daqui de Joinville? De Rio Negrinho, eu sou de Rio Negrinho. Rio Negrinho, não, já ouvi falar. Onde fica? Rio Negrinho é subindo a serra aqui. Depois de Campo Alegre, também tudo do sul ali. Ah, sei. Tá. É frio. Mas é bem legal lá. Terra da Astrid Lindroth também, que é uma artista bem legal, contemporânea, que atua há 40 e poucos anos aqui na região. Mas esse meu pai, ele era artista e a minha mãe era comerciante, dona de casa. Mas aí meu pai faleceu. E a minha mãe virou comerciante. Então eu fiquei com essas duas veias, da arte e do varejo. Então eu sempre quis ser artista, desde criança. Eu falava pequenininho, eu lembro que eu dizia que eu queria ser pintor, só que não de parede. Eu queria ser artista, né? Só que eu não sabia dizer como que era. Só que daí a vida vai te levando as configurações de capitalismo, ganhar dinheiro e tal. Acabou que eu enveredei pro lado da minha mãe, né? Comércio. Porque aquela coisa para de sonhar, a arte não dá dinheiro, arte é coisa de maluco, blá 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 blá. Porque acho que a maioria dos artistas passaram em algum momento por essa tipo de conversa, né? E é uma peneira básica para aquele que não está muito convencido do próprio talento, né? Ou pelo Fica menos, por ali mesmo. Pelo menos aquele aviso de, esse caminho é difícil. Por mais que não seja, né, com essas palavras. Sim. Tá bem... Todo caminho é difícil. Todo caminho é difícil. E aí, no fim das contas, eu segui a minha vida, né? Fui bem sucedido no varejo. Você é comerciante? Cheguei a ser consultor de varejo, fazia consultoria para gestão de lojas e tal, e treinamento de equipe. Trabalhei junto com a área de produção de uma multinacional de roupas, atuava junto com marketing para definir as ações, então era bem interessante. E nessa época eu estava morando em São Paulo. E ali eu comecei com 30 anos, eu comecei a pensar, e agora? O que vai ser pro resto da vida, né? Eu disse, eu não quero mais isso, sabe? Aquela vida de São Paulo que você... É o que você tem. Você estava em São Paulo. Estava em São Paulo. E ali eu comecei a pensar que a vida era um pouquinho mais do que aquilo, sabe? E aí eu disse, agora é a hora de eu voltar com o meu projeto
de ser artista. De ser artista. E aí eu pensei, bom, como é que eu vou bancar essa vida, né? Porque eu tinha uma vida razoavelmente boa lá, financeira. Daí eu disse, vou largar tudo e vou ser artista. Não vai dar muito certo, né? E aí eu consegui fazer uma faculdade de fotografia na Iambi Morumbi, lá em São Paulo. Porque eu pensei assim, fotografia vai me dar um leque maior de possibilidades, sabe? Posso fotografar N coisas, né? Sim, fotografia comercial. A fotografia tem várias possibilidades, né? De eventos. E eu vi a ementa do curso, tinha muito sobre arte. Então era um curso de fotografia muito voltado para um artista na fotografia. Usando a fotografia como ferramenta para a arte. Eu disse, bom, perfeito, né? E aí foi sensacional meu curso. Eu tive professores excelentes assim que abriram assim a minha mente para o que é a arte também, né? Qual é o que faz um artista, né? Essa coisa da arte contemporânea, do projeto, da ideia, o que vale na arte, sabe? Então tudo a gente podia, desde que a gente defendesse e explicasse. Então isso me abriu muito assim. E aí o que aconteceu? Eu me formei, né? Aí despiroquei. Eu disse, agora eu quero ser artista, sou fotógrafo. E aí eu pedi demissão, saí lá da empresa que eu tava. Mas aí você não, como dizia o Garrincha pro Pelé, você sabe dessa história? Não. O técnico na Copa, na primeira Copa que o Brasil ganhou, disse que o terror da Copa era a Rússia, a União Soviética. Aí o técnico chegou fazendo a preleção com o jogador, falou assim, aí o russo faz isso, a gente faz aquilo, não sei o quê, papapá. Deu toda uma preleção, uma estratégia para o jogo. Aí na hora que ele terminou a preleção, disse que o Garrincha levantou a mão e falou assim, Feola, o senhor já combinou isso tudo com os russos também? Pois é, eu não combinei. Você não combinou com os russos, não. Eu não combinei. Mas aí pedi demissão. Aí peguei toda aquela minha revisão e montei um estúdio de fotografia lá em São Paulo. São Paulo. Aí eu morava lá, né? Aí comprei um computador da Mac, porque tinha que ser da Mac. Comprei flash. Isso era quando, Mark? Só pra gente ter uma... foi em 2012. 2012. É recente. Recente, tem 8 anos só. E aí eu comprei os flashes, comprei todo o equipamento para montar um estúdio. Escrivaninha, cadeira, blá, blá, tudo que precisava, fundo infinito, flash para dar aquela luzinha aqui no cabelo, porque, não, preciso, tudo que eu aprendi eu queria botar em prática. Não precisava nada, né? Mas enfim. E você tá com esse equipamento até hoje? Eu tenho. Só que hoje em dia ficou obsoleto, né? Porque hoje tudo é LED, não, mas né? ainda sai. Não, funciona, bacana, funciona. Né? Máquina, né? Aquelas coisas, comprar lente e tal. E aí, beleza, abri esse estúdio e comecei a fotografar. E eu fotografava tudo que dava dinheiro, né? Era cardápio de restaurante, ambiente de loja, neném, festa. Pessoas. Festa foi a única coisa que eu não topei. Que é muito trabalhoso. Porque, na verdade, eu sou um artista que gosta de ter o controle da criação. Então, assim, você fazer evento, esse lifestyle que vai lá e sai fotografando, eu nunca curti, nem na faculdade, sabe? Entendi. Eu gosto de programar o que eu vou fazer. Então, eu gosto de estúdio. Então, contexto. Então eu comecei a fotografar modelo muito lá em São Paulo. Madame, que daí elas queriam, né, capa da revista. E fazia fotos de produto também, de estilo. Produto é legal, né? Só que assim, não era um fluxo grande, sabe? E assim, o dinheiro começou a apertar, né? E também eu estava vendo que eu estava fazendo a mesma coisa que eu fazia no varejo, só que com fotografia. Eu estava no comércio de novo, entendeu? Aí eu disse, putz, não dá mais, não quero mais, e aí eu resolvi voltar para Santa Catarina. E se chega, eu quero ser artista. Era um foco de vida, assim, sabe? Sim. Aí eu voltei para Santa Catarina de mala e cuia. E quantos anos você ficou com o estúdio lá em São Paulo funcionando? 1 ano e pouco só. 1 ano e pouco. 1 ano e pouco. Aí em 2013 eu voltei para Santa Catarina. Sim. Aí Para Joinville. Para Rio Negrinho. Para Rio Negrinho. Porque eu também precisava... Rio Negrinho como é que é? Situa pra gente. Tem 50 mil habitantes, é uma cidadezinha bem pequena, moveleira e tal. Hoje em dia
deve ter 45, acho que até diminuiu a população ali de Negrinho. É bem pequena assim a cidade. E eu também precisava me resgatar, sabe? Sim. Entender quem eu era de novo, porque São Paulo, né? São Paulo te dá uma consumida, assim, sabe? Tu fica meio maluco lá nesse lugar. Você tem que entrar no esquema. Não, eu não posso nem. Foi uma vida maravilhosa, né? Mas aquela coisa de gastar dinheiro, né? Era ganhar dinheiro para gastar, era uma beleza. E aí a minha mãe tinha uma edículazinha atrás da casa dela. Aí eu montei um estúdiozinho para eu trabalhar lá. Aí ali eu comecei a fazer uma pesquisa para uma exposição que eu queria, ambicioso, né? Vim com o padrãozinho de São Paulo. Eu queria expor no MASH. Eu disse, meu intuito é fazer uma exposição no Museu de Arte de Joinville. Então eu fiquei 6 meses pesquisando o que eu queria falar. Então naquela época o capitalismo estava me incomodando muito, sabe? Sei. Essa coisa de consumo, de como isso prejudica as pessoas e o meio ambiente, né? De como a gente afeta a sociedade e a natureza por conta desse consumismo maluco. Então eu fiz um projeto chamado Selva Limitada, na época. E aí eu fiz para propor para o Museu de Arte. Sim. E como eu estudei muito, tive essa sorte de ter professores incríveis e eu era assim, tipo rato de museu e de galeria lá em São Paulo. Eu estava toda semana em museu, toda semana em galeria e sempre com um olhar curioso, sabe? Para ver como que era a expografia que eu tinha aprendido, como que o curador pensou aquela exposição que eu também tinha aprendido na faculdade, que material que o artista usou. Então eu empreguei isso na minha exposição. Aí fiz um projeto 3D para o museu, fiz a Selva Limitada, ali que nasceu o cubo. Porque hoje o cubo é uma referência do meu trabalho, né? Eu sempre uso o cubo. É verdade, na última exposição que eu vi sua lá na Plage tinha aquele cubão, é sempre cubo, sempre vai ter um cubo, eu uso o cubo no meu trabalho. Porque eu queria falar dessa prisão, sabe? De como a gente é induzido a consumir. Quadrado, né? Cada um dentro do seu quadrado tridimensional. Então assim, o sistema, ele vai lá, tira da natureza para produzir alguma coisa. Então ele bota numa caixa e para que eu queira consumir aquilo, ele tem que criar uma ideia para que eu deseje aquilo. Então são sempre pensamentos fechados e produtos enlatados, encaixotados. Então no insight veio o cubo. Com vida, com objetivos, tudo já limitados. Porque eu vivi isso, né? Eu fazia isso. Eu ensinava a vender. Então a gente sabe que tem todo um mecanismo, toda uma psicologia para fazer com que as pessoas vendam. Então... E que esse modelo de desenvolvimento já tem muita gente questionando isso. Que, por exemplo, o que mede hoje, o que mede o progresso e o bem-estar das comunidades, das sociedades, das nações, dos países, etc. É o tal do PIB. PIB é o quê? Produto Interno Bruto. Produto tem que produzir. E ninguém produz por produzir. A gente produz, tem que ser consumido. Para quê? Para que o próximo seja consumido. É uma coisa que um dia não vai ter fim. Assim, a capacidade não é nem do ser humano. O ser humano é uma máquina. A capacidade do planeta de consumir é finita. Mas existe já um movimento de pessoas que está querendo medir o progresso, o bem-estar de uma comunidade com indicadores diferentes, que PIB, assim, mede... É que daí mede PIB. É complexo porque é o sistema que funciona hoje, né? Então, até... É o que funciona. Os outros modelos tentaram e fracassaram justamente porque não consumiram. Talvez tenha que ter um match ali, né? Uma construção nova, não sei. Mas enfim, aí é utopia. Também a gente vai seguir. Nós estamos no outro ano. E aí hoje em dia eu já até penso um pouco diferente, mas como eu estou falando da trajetória aqui, naquela época, o capitalismo eu fui bem em cima nessa exposição. São críticas que têm que ser feitas também. E aí era assim, eu peguei o anexo do MAGE, que ainda era na Cidadela, um galpãozão gigante, e coloquei... Foram 13 obras de 1 por 1, 1,5 por 1,5. Fotografias gigantes. Nossa, que eu imprimi em papel algodão com pigmento mineral. Então tu pensa, eu vim com uma ideia maluca. Assim, eu não consegui no fim das contas fazer toda a exposição com papel algodão, porque eu disse, não vai dar.
Aí eu falei palavrão aqui, mas tudo bem. Não. Não vai dar para eu bancar essa exposição sozinho, porque também não tinha recurso, não tinha nada, apoio, nada disso, arte né? custa hoje em dia. Imprimir papel algodão, tu sabe, né? Pelo amor de Deus. E daquele tamanho, então. Mas enfim, isso tudo, o projeto bem elaboradinho, fiz 3D, eu mandei um DVD junto, que dava o play, a pessoa fazia uma visita guiada, com musiquinha na exposição, entendeu? Então lá atrás eu já tinha uma cabeça um pouco diferente para tipografia, para essa coisa toda. E eu passei em primeiro lugar no MAD, porque assim, a nota do projeto foi tão boa, que isso não tem modéstia, né? É uma realidade. É um fato. Que o fato de eu não ter currículo não compensou tanto, né? Porque o projeto teve boas notas, então a avaliação do currículo não pesou tanto, porque eu não tinha currículo, né? Mas a exposição foi bem boa, então a partir dali que eu comecei a fazer o meu nome mais, assim, né? E aí eu tinha programado para fazer em 2014 a exposição, mas por conta de verba a gente protelou para 2015. E aí, em 2015, eu me associei à Plage. É Plage? A Plage, Associação de Artistas Plásticos de Joinville. Eu chamo de plágio. Não. Aí eu fico falando assim, deve ter sido uma brincadeira que eles fizeram. Não, plágio só se a gente fizer uma associação aí de arte contemporânea. De apropriação. Aí mas eu falei assim, pode ser uma certa ironia, né? Que pode funcionar. Que a gente acaba falando só a Plage, né? Mas igual o que depois acabou virando, mudou até o significado da palavra, né? O Pasquim, que Pasquim significa o quê? Um jornaleco sem nenhuma credibilidade. E durante décadas foi o único jornal que você podia acreditar no país, né? Ele se propôs como um Pasquim. É que tu fala, teu pensamento não é tão errado, porque se fala a Plage. Nos vértices, se fosse corretamente falando rápido. A Plage. A Plage. Tem A pra caramba aí na frente, então. E é ali que eu comecei também a me desenvolver, sabe? A Plage é um caminho muito bom, assim, para os artistas da cidade. O associativismo, eu acho que é o caminho para o mundo futuro, sabe? Eu sempre fui muito, assim, de propósito, sabe? Assim, eu tenho um propósito, vou fazer essa exposição, porque eu quero ser artista. Fui lá e fiz e deu certo. E as pessoas começaram a me falar, por que tu voltou para Joinville? Joinville não tem arte. Por que Joinville é isso? Porque volta para São Paulo. Eu disse, gente, tem duas situações. Ou a gente sente chora, todo mundo junto, porque não tem arte, ou a gente começa a fazer arte de novo. Né? Aí que eu pensei, qual é o caminho para eu conseguir cooperar para que a arte também aconteça? Eu como artista e agente do processo, aí eu pensei, a Plage, é a associação. Aí apresentei meu currículo que eu tinha lá, as propostas, né? Porque eu ainda não tinha exposto nada ainda, mas eu já tinha a exposição para o MAGE e para El Clandestino, que era uma galeria que tinha da Sara e do João, que eles também me convidaram a fazer a exposição. Então eu estava bombando ali naquele ano, né? 2015, tipo, quem é esse cara? E aí eu me associei à Plage e a Plage foi a primeira exposição que eu participei da vida, assim. Com as fotografias ainda? Com as fotografias. Mas não as mesmas? Não fotografia, já era cubo, já era uma outra coisa. Já era os cubos, porque daí eu entendi que aquele era meu caminho, entendeu? Aí a exposição... Aí eu posso interromper? Claro, fazer uma pergunta? Me interrompa, porque senão eu falo. Hoje você se considera o quê? Um fotógrafo, um pintor, um escultor, ou tudo isso junto? Eu sou um artista visual. Porque eu uso todas as técnicas. Eu pinto hoje, eu faço esculpe, escultura. Eu não chego a esculpir ainda, mas eu tô com vontade. Mas eu monto esculturas, tudo com cubo sempre. Legal. Aí eu uso a fotografia como ferramenta para produzir os cubos, no caso, né? Sim. Então, nessa exposição, ela se chamava Fale Agora, o Cálice para Sempre. Que eles deram a ideia lá de fazer uma exposição de casamento. Que legal. Então o tema era casamento. Então eu peguei, na época, eu me apropriei de vestidos de noiva, propaganda de vestido de noiva, e montei o cubo de vestidos de noivas. E aí eu criei a série em cubos,
que é para falar dessa data comemorativa. Como eu estava sempre falando do sistema naquela época, de como a gente é enganado, né? Porque todas as datas comemorativas são datas comerciais. Sim. Né? Dias das Mães, o aniversário. É a pessoa mais ingênua do mundo hoje já viu isso. Dia das foi crianças. A época que alguém caía nisso. Então essa série ela se desdobrou também. Eu fiz os aniversários, fiz casamento, Dia das Mães. Então sempre me apropriando de propagandas. Eu pegava tipo aniversário, eu peguei de lacinhos de presente. Então eu pegava da publicidade e fazia o meu cubo e fazia uma instalação não, uma obra, colando um cubo do lado do outro, mas uma coisa meio 3D assim da época. E aí foi assim que foi fluindo a história do cubo, sabe? Sim. Porque essa questão dessa série em cubos era como o pacote é importante, né? O meu amor é medido pelo tamanho da caixa. Isso é verdade. Se eu te dou uma caixa grande, eu te amo mais do que se eu não te der nada. Então, uma caixa dourada, uma caixa pequena, uma caixa apertada. É essa coisa do ter, né? De ter para ser. Acho que a minha luta a vida toda foi para tentar sair da caixa e me manter fora da caixa. Não é fácil. Porque não é fácil, não. Eu acho que eu já tive alguns momentos fora da caixa. Depois a caixa é muito sedutora, cara. Ela é sedutora. Ela te mostra tantas coisas bonitas que a gente fica até doido para entrar achando que a solução da nossa vida está ali. É bom. Mas é bom, mas não é tão bom assim. Porque... Atua no desejo, mas é uma coisa que se você tiver consciência, você vê que aquilo ali é uma mentira. É bom para quem não tem consciência. Só que é assim... Que está na caixa, né? Hoje em dia eu refinei meu trabalho e eu entendo que o problema não é consumir. O problema é você não ter consciência do que está fazendo. Do que você está fazendo. Do que você está fazendo. Tipo, ok, exatamente. Tu quer fazer? Faz, mas não seja enganado, não seja feito de bobo no processo, entendeu? Entenda, ok, eu tenho dinheiro, eu posso comprar, vou comprar, tá tudo certo. Desde que não desmatou de forma errada, não prejudicou ninguém, não teve serviço escravo. Ou mesmo que tenha feito isso, mas você tenha consciência do que você está fazendo. Já é meio caminho andado. Não estou nem aí para a natureza, se o mundo vai esfriar, vai esquentar, você vai derreter tudo. Vou azar de quem ficar para trás, deu um jeito. Outro dia, você sabe que eu li um artigo de um cara outro dia, virando e falou assim, eu não sei para que esse apavoramento todo, o planeta já passou por uma era do gelo, que foi muito mais trágico do que tudo que eles estão falando aí que pode acontecer, e está tudo normal de novo. Sim. A Groenlândia, que estão falando, vai derreter a Groenlândia. A Groenlândia já derreteu tanto que os vikings colonizaram a Groenlândia. Hoje nem pinguim não mora lá mais. Os vikings colonizaram e cultivaram a Groenlândia, cara, durante mais de 100 anos. Então, assim, o mundo não... É uma constante. A Terra vai continuar aí. A Terra vai se transformar. E outra coisa que eu achei super interessante, que o ser humano tem muito o vício de ver, por exemplo, quando fala de natureza, ele vê a natureza a partir da perspectiva dele. Sim. E o sujeito fala o seguinte, a natureza é a acomodação natural das coisas dentro das circunstâncias que se apresentarem. Então, com homem, sem homem, quente, frio, gelado, amarelo, verde, preto, a natureza vai sempre existir. Que é o quê? Sim. A acomodação natural daquilo ali. A gente aqui não. A gente pode ser excluído pela natureza. Para mim, hoje, essa questão ela é maior, sabe? Tem mais a ver com o desenvolvimento de consciência mesmo, sabe? Aí é a gente... Aí, enfim, tanta história que a gente... Mas, enfim, aí rolou essas exposições lá, deu tudo certo. Deu. E aí me associei à Plage, e aí no fim das contas eu assumi lá de... Você é um membro muito ativo da Plage. Super. Você faz parte da diretoria? Eu já estou há 5 anos na Plage, como na diretoria. Né? Na gestão da Solange, logo que eu entrei, eu assumi a direção de eventos. Sim. Então a gente começou a fazer um trabalho lá muito interessante de desenvolvimento dos artistas.
sabe? De que o artista fortaleça o trabalho dele para que a associação fique forte. Porque a gente fala aquela coisa, uma coisa é você saber pintar, ter uma boa técnica, outra coisa é você fazer arte. Né? A arte tem que ter reflexão, tem que ter pesquisa, tem que ter um porquê. Só saber pintar... Maravilha, é um talento sensacional, faz bem pra caramba, mas ali é a Associação de Artistas Plásticos da cidade, então a gente tem que trazer reflexões e pensamentos com obras que reflitam, né, isso. Ou seja, a parte profissional da coisa. Exatamente, isso, profissionalizar, então a gente passou a fazer editais para a pessoa poder participar de exposições na Plage. Então, democratizar a coisa, não virar uma panelinha. Mas só para artistas associados ainda, sabe? Tá. Não é porque assim. Aberto ao público. É aberto, quem quiser se associar pode se associar. Porque se tem plano de ser artista, tem um portfólio de artista, apresenta lá para a diretoria. Quantos associados tem a Plage? 45 a gente está agora, bastante. É bastante, é a maior de Santa Catarina. O Léo vai se associar. Já vamos conversar. Pode vir, a gente precisa de artistas jovens, artistas novos e novos em todos os sentidos. Tem pessoas de 70 anos que são jovens artistas, né? Que estão começando. Então, a Plage sempre traz isso. A gente tem a intenção ali de acolher a comunidade artística, né? E ajudar a desenvolver os artistas, para que as exposições sejam boas. Então depois a Regina Marques assumiu a diretoria e ela me convidou para ser vice dela. Hoje você é vice-presidente? Hoje eu sou vice-presidente da associação. E a gente dá uma chacoalhadinha lá, né? Então agora a gente estava meio que assim, nesse processo de desenvolver os artistas, a gente estava meio que fazendo arte para artista. Então a gente abria as exposições, acho isso importantíssimo. Tinha as aberturas que a gente adorava fazer, né? Aquela confraternização, e acabava indo só o povo do meio, né? Os artistas, os músicos, os pessoal. Você sabe que eu gostei demais. Agora você vai para o carro lá na porta. Antes você tinha que entrar, é lá na Antártica, tinha muita gente que ia por lá, procurar, não achava nada e voltava. Sim, porque antes nós estávamos no fim da cidadela, no fundão da cidadela, então as pessoas não achavam também. Então agora a gente está na frente. A associação está super sólida, com um grupo de artistas muito competentes, a estrutura é muito boa. Devia pegar interrompendo vocês, pegar uns bons grafiteiros e pegar aquele mural da Antártica e fazer um painel gigantesco lá para chamar a atenção. Né? Então, já existe projeto, a gente já aprovou com o patrimônio, então já existe um projeto de grafite ali para aquela parede da Plage. Que está atrás daquele painel Joinville, sabe? Entendi. Porque também a gente tem a intenção de trazer esses jovens grafiteiros. Pública, tem um monte de coisa funcionando. Não tem mais nada. Não tem mais nada. Quando eu fui tirar minha carteira de velho, eu tirei lá. Mas agora não tem mais. Agora a carteirinha para parar nas vagas de velho. Agora só... Sim, era ali. Era ali. Mas agora só tem a JOT, que é a Associação do Teatro de Joinville, que eles estão restaurando e reformulando ali o teatro deles, que existe. Tem teatro ali dentro? Tem, bem legal. E aí tem a Plage. Olha, o movimento artístico, que faz parte da cultura do lugar, ele necessita de 3 coisas básicas. Primeiro, tem que ter os equipamentos. Tem que ter os prédios, tem que ter os teatros, tem que ter as galerias. Sim. Sem isso tem que ter as arenas, tem que ter os equipamentos culturais. Depois tem que ter os artistas. E depois tem que ter gente que faz essa porcaria funcionar. Exatamente. Entendeu? Mas que eu digo assim, então eu acho importante, por todo lugar que tiver um teatro, ter pelo menos um faxineiro para limpar aquele negócio lá, para manter aquele negócio azeitado. A Plage a gente tem. Pois é, porque tendo isso, tendo o artista, aí vai se criando um corpo de gestor, de interessado, ou de autogestão, como as associações, né? Então, hoje eu penso que as coisas estão se encaixando, né? A Plage, a gente agora, como você falou, a gente está na frente, do lado do Parque das Águas. Essa coisa de derrubar o muro ficou muito convidativo. E a consolidação dos artistas. Os artistas estão muito seguros com os trabalhos que estão apresentando, sabe? Essa última exposição que está lá, tá genial. Eu já te mandei. O Léo, o Léo eu mando mesmo. Na linha hierárquica da nossa associação, que é só eu e ele, eu mando.
Vai lá. Eu já te mandei lá, você tem que ir, né? Eu não tenho muito tempo, é onde eu me Brincadeira, gente. Não, imagina. Mas assim, aí a gente está com uma exposição muito boa e outra coisa bacana é que os artistas estão fazendo monitoria. Então a gente fez lá uma tabela super organizadinho. Legal. Para que as pessoas. O dia que eu fui lá, coincidiu de ser você, que Sim. me enviou. A exposição tomou. Eu já estava gostando do que eu estava vendo, mas ela tomou outro tamanho, outra dimensão, né? Com acompanhamento. Ele vi que tinha mais pessoas envolvidas. Sim, então e muda tudo, né? Porque assim, tudo. O que faz a pessoa gostar de uma arte figurativa? É a identificação. Ela olha uma flor e diz, ai, que linda essa flor. E acha bonito e pronto. Agora ela olha lá um trabalho, vamos falar a nova série da Asta, que é um trabalho mais visceral, que é só feita a carvão, com movimento. É lindo. Só que é uma arte mais conceitual. Então a pessoa olha aquilo, ela não consegue identificar. E aí, se eu não identifico, eu me afasto, tipo, não entendi. E aí sai. Agora, a partir do momento que eu te explico o que aquilo quer dizer, é a semântica da arte, é um trabalho didático que a gente está fazendo lá na Plágio. Explicar o que é arte contemporânea. As pessoas, então a exposição mudou totalmente quando você visita sem monitoramento, quando você visita com monitoramento, entendeu? Porque tu olha para uma coisa e ela diz, meu Deus, que maluquice é essa? Sim, né? Agora, se você tem acesso ao que o artista pensou, faz todo sentido. Faz todo sentido. É isso. Fica até mais bonito. Sim, fica interessante, você se identifica com aquilo, porque tem uma história por trás, tem uma pesquisa, né? Então a gente estimula muito isso lá na Plágio, nos artistas, sabe? De pensar o projeto, pensar o que é a arte, sabe? O próprio o Andrei Roca, né? Que ele já até deu entrevista para vocês aqui. Ele colocou um cubinho de concreto desse tamanho assim, e ele colocou o preço de R$10.000. Justamente para questionar o que vale na arte. É o produto ou é a ideia? Foi que ele falou, né? Botou uma luz, que ele falou assim, a arte hoje é isso de conceito e isso de objeto. Mas a gente não pode esquecer, eu achei super interessante essa fala dele, que acho que vai no ar semana, né? Domingo agora, né? Ele falou assim, a arte ainda é objeto de arte. Sim. Você não pode querer ir só pelo conceito. Aí até os artistas se contradizem um pouco nisso. Se contradizem, não, se contrapõem. Porque... E aí a gente vai ter naquela história do cara que fez a obra invisível. Exatamente, né? Isso que eu ia te falar. Vai desculpar, né? Eu não caí nessa. 95. O da banana também, que o cara comeu a banana. $95.000, mas o cara vendeu a ideia. Então, alguém comprou. Mas esse cara ele devia ter 95 milhões. Mas daí a gente vai entrar para muitos sistemas aí. Aquele negócio de chamar a atenção que a gente falou também no podcast passado, lembra? Os caras fez. Não, do Invisível, fez para o marketing dele. Porque ele é um bom pintor, o cara pinta bem. E tem gente lamentando, porque eu não tive essa ideia antes, né? Mas aí que tá. Né? Depois que alguém teve a ideia, é fácil de dizer. Por que eu não pulei uma banana na parede? Botou o ovo em pé? Não, mas meu, nossa, aí é o extremo do ridículo. Mas é fácil. Mas enfim, né? Tem gosto pra tudo. Uma pessoa supostamente comprou uma obra invisível por R$95.000. Enfim, mas aí, tá vendo? A papo vai, né? Mas eu tava falando de como é importante a pessoa entender o que é a arte contemporânea, né? Para se identificar e também querer consumir aquilo. Porque tem um propósito muito grande atrás da arte contemporânea, que é desenvolver consciência, desenvolver pensamento crítico. Você acha, Mark, dentro dessas colocações todas suas, você acha que existe também níveis de arte? Que fala assim, por exemplo, música. Tem lá as músicas clássicas, top, as óperas e tal, são muito bonitas, etc. Depois tem uma música mais popular, mais sofisticada. Depois você passa por um jazz, passa por isso, passa por uma MPB, não sei o quê. Até que você cai numa música bem simplória, vamos dizer assim. Eu não quero citar estilos nem ritmos para não parecer preconceituoso. Sim. Né? E existe consumos para todos esses tipos de estilos de música. Sim. Então, as gravações, tem muita música clássica
Vende muito jazz, vende muito isso, vende de tudo, né? E se consome de tudo. Você vê como arte também, toda essa hierarquia, por exemplo, eu defendo aqui o seguinte, que o cara que tem a sua casinha, que com um financiamento, comprou e tal, não sei o quê, ele vem aqui, traz um quadro, uma Santa Ceia, que ele arrancou de uma folhinha e pede para mim botar numa moldura, que aquilo ali ele vai... Eu chamo isso de arte. Eu, particularmente, falo assim, é arte sim. Ele não precisa... Eu acho que existe... E nem deve, eu vou até além, e nem deve, porque não vai trazer muito prazer para ele, como ele vê uma Santa Ceia. Exatamente. Né? É como acessa as pessoas. E qual que né? é o objetivo da arte? Pelo menos assim, voltando a essas questões de quadro, de objetos, e botar o pinguim em cima da geladeira, ou botar uma bola linda, maravilhosa. Sim. Se a pessoa gosta, eu acho que é arte. Já classifico. Eu acho que arte. existem especificações técnicas, né? Tipo, você fazer uma orquestra, tocar um violino é diferente de você... Completamente diferente. Ter outro ritmo. Mas eu tinha um professor, o Roberto Cota, que era meu professor de História da Arte, que ele era maravilhoso. Maravilhoso. E a fala dele era o seguinte: fez pensar é arte. Não importa, porque esse é o papel da arte. Então ele fala, novela é arte. Claro que é. Né? Então, assim, se aquilo está trazendo questões, é arte. Porque esse é o papel da arte, na visão dele, que eu acredito também. Então, se o cara trouxe a Santa Ceia, ele acredita que aquilo é arte, e aquilo vai fazer... Aquilo vai trazer para ele... Um sentimento bom para ele. Uma felicidade. Ali tem uma questão de religiosidade, provavelmente, mas... mas... Uma Santa Ceia podia ser um retrato de uma pessoa qualquer que ele admira, do Silvio Santos, mas sei lá de quem. Traz a questão, porque assim, quando você vai colocar, digamos, que você pegou de uma revista um retrato uma pessoa de que uma ele pessoa acha X que ele acha bonita. Quando ele estiver na casa dele, as pessoas vão questionar. Por que você colocou esse retrato aqui? Eu gosto, eu acho bonito. Isso vai gerar um diálogo, vai gerar um pensamento, vai gerar crítica e vai gerar arte. Então, olhando a arte como essa função de fazer pensar, então gerou crítica, gerou conhecimento, gerou alguma fala. E uma coisa que nós conversamos muito com o André também, eu quero discutir com você, porque esse assunto me interessa. Por exemplo, você vê os desfiles de moda. Você vai naqueles desfiles lá de Paris, Nova York, Londres e tal. Aí você vê umas roupas assim que você bate o olho e fala, opa, que maluquice é essa? O cara bota um quadrado na cabeça, indo pro seu lado, bota não sei o quê, umas roupa de carne. Teve aquela mulher que vestiu uma roupa de carne, Lady Gaga, né? Umas coisas que você vê assim, aquilo é conceitual, né? E que depois aquilo vai sendo processado, transformado enquanto conceito, né? Até você chegar numa roupa, nessa camisa jeans, nesse moletom do Léo, na sua camiseta preta, que isso tudo é derivado de algo que eu imagino que um dia foi um conceito numa passarela. Sim. Na arte, essa arte de museu mais conceitual, etc., ela cumpre esse papel também de uma obra, por exemplo, igual aquela, vamos pegar, das garrafas, que nós vimos lá na Plage, a Plage. Da Márcia Lepage. Da Lepage. Aquilo um dia pode ir rolando os cacos, vida abaixo, até virar um objeto, uma jarra, um quadro na parede. Você vê isso assim? Um quadro no sentido bem decorativo de quadro. Eu não sei se eu entendi muito bem a tua pergunta, mas... Não. Mas é assim, tipo, se uma arte vai estimular a outra... Não, se a arte mais conceitual, ela acaba influenciando os outros níveis de arte que coexistem. Sim. Coexistem simultaneamente. Que a gente não pode ter a ousadia de achar que só o topo é que existe. Não. Existe, como diz o Lenin, tem uma frase maravilhosa que o cara perguntou, suas raízes... Não, eu tenho raízes e tenho antenas.
E no meio disso tudo tem um monte de coisa, que Sim. não é nem raiz e nem antena. Não, mas agora Então, assim, você entendeu? Então, com assim, certeza. tem as antenas, tem as raízes e no meio tem um monte de arte aí rolando, cara. Sim, porque eu acho que é um estímulo. Quando você olha uma arte tão conceitual, você olha, putz, o que é isso, né? E aí talvez Um você paisagista pode chegar e você falar não assim, vai dizer, opa. putz, eu não acesso isso, mas eu consigo fazer isso, e aquilo vai desmembrando até chegar para um mainstream que atinja aquela arte, né? Sei. Mas eu acho que essa arte conceitual, ela é fundamental. Por mais que as pessoas, até a própria Ela é questionadora, escultura ela é invisível, revolucionária. porque tá ela é todo uma mundo coisa- comentando, então o cara cumpre Aham, uma puta função. Tá todo mundo falando do papel da arte, o que é arte, o que sim, não é sim, arte. Então sim. ele tá dando a possibilidade pro diálogo. Sim. Igual foi da banana, igual foi do Champ lá atrás, com o Victório, os O cara, eu não dadaístas. lembro o nome de um- não sei se ele era americano e foi para a França, ou se ele era francês e foi para os Estados Unidos. Que no início do século XX, né, naquela época áurea dos Picasso, não sei o que e tal, ele foi para Nova York para expor, foi convidado para expor alguma coisa lá, ele levou uma garrafa e o título da obra dele era assim, Art de Paris. Mas depois Quando era do chique, Champ, Paris, né? depois do Champ tudo foi possível, Virou né? possível. Virou a ideia, É. né? Qual que é a ideia? Então, assim, é complexo, porque a gente está num momento assim, porque toda arte tem valor, né? Porque, assim, tem gente que menospreza a arte contemporânea. Tipo, pô, esse rabisco meu filho faz. Só que teu filho não fez, nada, né? Depois eu desafio o seguinte, então, isso aí eu faço, tenta. Eu truco e dobro. Porque assim, não faz, mas não faz mesmo. Eu falo que eu já olhei e falei assim, será? Não falei que eu fazia, não. Falei, será que eu consigo? Na hora que eu cheguei, fui tentar falar, eu falei assim, gente, tá óbvio que aquilo ali é coisa de um artista e óbvio que isso aqui que eu fiz é coisa de um retardado. E a arte acadêmica, a arte acadêmica bem pintada também tem seu valor. Claro. Só que aí tem que encontrar esse caminho de diálogo para falar Mas sobre a aí arte. o questionamento, acho que principalmente no Brasil, entra naquele conceito que eu tinha falado com a Denise, porque assim, a arte ela perde valor a partir do ponto que é mal vista, por assim dizer, vamos supor, como profissão, porque já é algo que não vai remeter a ganhar dinheiro e tudo mais, mas o artista também quer viver disso. Ah, sim. Entendeu? Vamos supor, se só tiver arte conceitual, vai sempre existir aquela questão do que isso? Sim. Mas também existe a questão do profissional em si, do cara que ele é esforçado, que ele tem ateliê, que ele busca crescimento, que ele também quer desenvolver, ele quer influenciar a sociedade de uma maneira longínqua, então precisa de verba, de coisa e tal, né? Então eu acho que as duas coisas são duas linhas tênues, mas que as duas precisam existir. Uma pelo bem de todos, que é essa questão de dar valor, né? Tipo assim, de ser bem visto, de poxa, não, o artista ele pode viver disso, ele pode ter arte conceitual e vender, porque culturalmente isso é importante, mas também é essa parte conceitual de fazer o pessoal raciocinar, né? Que é o que existe esses caminhos, né? Essa coisa, o que vende, o que não vende, né? É um pouco complicado essa fala, porque assim, eu posso vender arte contemporânea, só que eu preciso acessar o público certo, né? Então, assim, e tem caminhos também, né? Porque se eu quiser... Porque, assim, para mim, a arte tem um sentido, tem um significado. É uma função social ser artista, né? Então, assim, se o cara quiser produzir só arte conceitual, que realmente é mais difícil, se principalmente ele tiver uma arte conceitual mais efêmera, é muito difícil de vender, porque às vezes nem materializa, né? Então, como é que vai vender aquilo? Uma performance, por exemplo? É de difícil exposição. Vídeo, né? Decoração. Como é que a pessoa vai inserir? É um colecionador que compra. Então, para ele chegar nesses colecionadores, ele vai ter que criar uma carreira a partir de exposições, de salões, de bienais, que ele vai conseguir vender para colecionador. Agora, nada impede dele fazer um caminho conjunto ali, sabe? De fazer uma arte conceitual. Por isso que para Joinville a Plage tem um papel bom, porque a gente cria muito na Plage. E a gente também pode atenuar o diálogo, não deixar de ter, no meu ponto de vista, para vender um produto
Sim. que seja mais assimilável, digamos assim. E tá tudo bem. Tá, sim. Vai ter um cubo lá. Sim. Então a minha ideia está sendo vendida. Sim. Mas não vai ter um sangue escorrendo. Como obras que eu já fiz. Mas também acaba se tornando algo por um bom motivo. Sim. Né? É uma coisa que está ligando a outra. Você vai acessar as pessoas, porque Sim. isso também é importante para o artista. A gente tem que conseguir acessar as pessoas. Para mim não tem nada melhor do que vender. Porque, e não máximo, é pela ganância ou pelo ego ou pelo dinheiro, a gente é pelo reconhecimento. Alguém valorizou aquilo e aquilo vai gerar diálogos a partir do momento que está na parede da pessoa. Exatamente. Né? E se eu explicar para ela o que aquilo quer dizer, mesmo que numa fala um pouco mais simplificada, ela vai ter orgulho de dizer que não, isso aqui é um trabalho do marketing, o cara fala disso, fala daquilo, tem todo um propósito, blá, blá, blá. Aí bingo, resolvemos, entendeu? A gente vendeu arte de algum jeito. Vendeu arte, vendeu ideia. Vendeu ideia, vendeu tudo, porque vender por vender, aí é perigoso, entendeu? Que aí o artista começa a fazer o que o sistema quer. Aí só pinta por pintar. Aí deixa de ser arte. É um equilíbrio muito tênue, né? É isso aí que daí já tem aquele questão aí, do Fabril. Eu não vou nem falar o nome do cara mais, porque já deu muita briga aqui. Já falou muito. Já falei muito. Eles estão falando que eu tenho implicância com eles. Não vira ele. Mas não vou falar que eu também não concordo com esse processo Fabril, entendeu? Sim. Pô, criou o estilo dele, é aquilo e pronto, acabou, daí já perde, vira objeto, vira uma coisa sem valor, daí já não. Aí começa a virar quebra-cabeça. Eu imagino que vocês estão falando e eu até entendo, mas enfim, é um caminho difícil. Não é que é difícil, é desafiador. Exatamente. Porque quando a gente bota uma meta. E se as coisas fossem fáceis? Meu avô seria de onde? Se tudo fosse fácil, todo mundo não existia pobre, não existia fome, não existia nada. Existe por quê? Porque é difícil. O que é importante o artista? Entender o que é o trabalho dele, entender o que ele quer dizer com a arte dele, e ele ter um propósito de carreira. Porque sim, eu fazer por fazer não vai acessar as pessoas. Verdade. Eu preciso. Vende para uma prima, para um primo. Mas se você não tiver um diálogo muito coerente e uma carreira, uma profissão, isso é verdade. As próprias galerias não vão ter interesse em ti. Não, isso eu acho que faz diferença até no teu público. Sim. E outra coisa, vira uma coisa efêmera, uma coisa limitada no tempo. Um brilho tênue por um período de tempo. Agora, o artista é aquele que brilhou ontem, hoje e amanhã ele vai estar brilhando. Inclusive, as pessoas compram também pensando nisso. Eu já vendi para pessoas falar, não, eu vou comprar teu quadro porque eu acredito que você vai se desenvolver e vai crescer e vai valer mais. Muita gente fala isso. Então é um processo que só que se a gente não der essa segurança para as pessoas, tipo, eu sou um artista de carreira, eu tenho minha profissão é artista, como é que a pessoa vai comprar nesse sentido, sabe? Porque ela já começa a ver o teu trabalho porque é bonito, só porque é bonito, né? Mas enfim. Só ser bonito já é muita coisa, né? Mas assim, eu tô entendendo o que você está querendo dizer. Mas essa do bonito hoje já é relativo. É relativo. A beleza o que é bonito pra mim não pode ser bonito pra você. A beleza é circunstancial também. O que é bonito hoje, amanhã é feio. Exatamente. E é relativo porque hoje tu briga com dezenas de empresas que fazem quadros bonitos, réplicas, aí ali pra tu entrar só vocês estão que estão, hein? Eu tô captando todas as mensagens. Vamos agora pular pro outro lado. E o Mark Curador? Como que ele desabrochou e veio a ser... Então, o que eu falo sempre? Eu sou um artista visual. Essa é a minha profissão, essa é a minha função. O que aconteceu no caminho para eu virar curador? Eu estudei curadoria, estudei tipografia na faculdade, então eu tinha esse know-how. E aí eu via a dificuldade das pessoas, dos artistas, a produzirem exposições. Essa segurança, essa falta de segurança de fazer um bom projeto, de apresentar o projeto, não, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. Por falar nisso, deixa eu abrir um parênteses aqui. E a dona Asta me mostrou o projeto que desenvolveu com ela, do livro. E daquela exposição que eu vi que você fez um esboçozinho 3 meses. Cara, o que é aquilo? Gente, olha, eu vou falar uma coisa. É top.
top das galáxias. É maravilhoso. Não, aquele só projeto. de você pegar os quadros, eu já tinha feito as molduras aqui, Sim. já tinha gostado das obras individualmente. Aham. O arranjo das obras, a contextualização daquilo, cara, assim, decuplicou, multiplicou o potencial. É daquilo isso, tudo. entendeu? Daí E o livro eu não vou nem comentar. Não, o Eu livro só é lamento eu não ter maravilhoso. dinheiro para bancar aquele livro. Ah, pois é. Pois é, essa é outra história. Mas né? quem quiser bancar, tá É, disponível aí, né? tá aberto doações, Lei ó. Rouanet, Lei Rouanet. Quem não sabe o que a gente tá falando, assiste lá no... O vídeo da Dona Asta Da Dona dos Asta. Reis, Maravilhoso. que tá excelente. Então, aí o que aconteceu? Eu fiz uma exposição no Garten Shopping, Uhum. que na verdade foi uma coletiva na semana do lixo zero, porque eu fiz uma exposição, a exposição do El Clandestino era com foto de descartes, que eu fotografei com técnica de estilo, de publicidade, para questionar o que é que a gente está consumindo. Então eles me convidaram porque fazia sentido. Então eu participei dessa coletiva lá, e aí o Garten curtiu o meu trabalho, e eles me convidaram para fazer uma individual. Eu disse, vamos fazer, Uhum. né? Uhum. Aí eu fiz, curtiu, aí todo mundo curtiu, o shopping curtiu, porque se eu me proponho a fazer, eu vou fazer bem feito, eu vou me descabelar, que eu nem tenho o resto de cabelo que eu tenho, para fazer o que de melhor que eu puder fazer, sabe? Então a exposição Pelo menos ficou... essa obrigação a gente tem. Né? A exposição ficou legal, então o shopping disse, Aham. pô, esse cara aí tá afim, né? Aham. E aí eles me cederam a sala para eu fazer para outras exposições. Uhum. Então ali eu disse, putz, eu preciso ver essa oportunidade e chamar os artistas para fazer exposições individuais. Porque em Joinville não existe essa possibilidade. É muito raro você ter um espaço para fazer uma exposição individual. Então ali que nasceu o curador, sabe? Daí eu fui convidando os artistas que eu gostava, que eu confiava, porque também tem essas afinidades, né? E aí eu fui fazendo exposições uma atrás da outra no shopping. Eu fiz, meu Deus, acho que eu fiz umas 40 e poucas curadorias lá no shopping. Não, mas e se for parar pra pensar no teu contexto histórico, nessa linha, né, de todo aprendizado que tu teve, eu consigo chegar nitidamente no que se tornou hoje, no caso. Sim. Né? Tem uma lógica muito grande nos teus processos ali, né, de vivência. Né? Porque eu também trabalhei com gestão, né? Eu trabalhei com gestão de gente. Então, para eu lidar com os artistas e conduzir o processo, para mim é muito bom, eu gosto, sabe? Então, é quase uma terapia, né? Porque o artista me dá a possibilidade de entrar no universo dele para que eu possa entender o que ele quer falar, e às vezes tem as inseguranças, as incertezas, e aí vai lá o curador, né, marca e joga uma pergunta. Uma questão, eu não digo faça isso ou faça aquilo, porque de novo é fazer pensar, né? E o trabalho não é meu, eu sou o curador. Qual que é o trabalho real do curador? Bom, eu acho que deixa eu só contar uma piada. Eu estava conversando, não sei com quem no telefone, e fui lá para o fundo da oficina. Aí a pessoa falou, não sei o que lá e tal, papapá, e começou o assunto, caiu em curadoria, o curador disso, curador para cá, curador para lá. Aí eu desliguei o telefone, o Alexandre olhou para mim e falou assim, eita, esses artistas estão mexendo até com curandeiro agora. Tem isso, mas é um tutor, né? Eu amei piada, eu achei graça. Eu falo, a pessoa não é da universidade, curador? Como assim? Cura também, porque a arte cura. Mas o papel do curador é meio que um tutor, né? Ele vai organizar o pensamento do artista. Às vezes o artista me vem, porque eu pensei isso, porque eu quero fazer isso, fazer aquilo, blá, 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 blá. Foco, eu disse, amigo, calma, você tem aí material para 5 exposições. Vamos pegar esse recorte aqui, essa ideia, e trabalha em cima dela, que aí tu vai fazer uma boa exposição. Porque também às vezes o artista fala tudo e não fala nada. Né? Para não virar aquela exposição sem pé nem cabeça. Exatamente. Muito disperso, né? Então o curador tem esse papel de dar essa força para o artista, sabe? Dar essa segurança às vezes, e dar um direcionamento a partir de questionamentos. Então, assim, existe alguns tipos de curadoria, né? Por exemplo, você tem um acervo pronto, aí você me abre esse acervo e eu vou lá e seleciono, faço um recorte a partir da ideia, né? Você quer passar X informação ou X pensamento, e a partir disso a gente escolhe as obras prontas, que também é um processo muito legal. E eu fiz eu fiz de trajetória
Eu fiz do Marcos Rick e fiz da Asta do... A Asta não, meu Deus, a Astrid Lindroth, que é lá de Rio Negrinho. Que daí é maravilhoso, porque você acessa a carreira da pessoa, nesse caso artistas com 40 anos de carreira, e você monta uma biografia, isso é bem legal. E outro processo, que eu acho que é o que eu mais gosto como curador, é quando a partir de uma ideia. O artista tem só uma ideia, tipo, eu quero falar sobre isso. Então ele ainda nem sabe direito como que ele vai fazer. E aí o curador é fundamental nesse processo, sabe? De auxiliar e dizer, olha, pensa mais sobre isso. O Andrei até brinca, porque eu já fiz curadoria do Andrei, né? 3 eu já fiz do Andrei. E aí a gente conversando, e eu falava assim pra ele, olha, acho que tu tem que pensar um pouquinho mais sobre isso. Ele, eu já peguei. Quando tu fala que é pra pensar um pouquinho mais, é porque tu não gostou. Isso não é que eu não gostei, eu acho que tu tem potencial para melhorar isso aí. Exatamente. Então é um caminho bem prazeroso, assim, que eu curti bastante. E até eu tô tentando me desvincular um pouco, sabe? Dessa função da curadoria, porque ela exige pra caramba de mim também, né? Eu tenho que ter uma força ali astral muito grande, né, para poder... E é um alvo muito bom o curador, né? Porque, por exemplo, vamos supor que você faz uma curadoria, você tenta tirar o máximo possível e organizar da melhor forma possível algo que o artista vai mostrar. Se por um motivo ou outro, que Deus lá sabe que acontece uma pandemia, ou seja lá o que for, a coisa der areia, como diz o outro, já tem para quem apontar meu dedo. Mas é bem assim. Eu, por sorte, eu acho, pelo menos não chegou até mim nada assim, porque assim, acho que eu tive êxito nas exposições. Mas é uma coisa que assim, essa força que a pessoa tem que buscar. Eu sou bem exigente, sabe? Então assim, se é para fazer, se vai estar meu nome ali, vai ter que estar... É igual aqui, às vezes o cliente chega aqui, já chegou uma vez um cliente, exposição. Aí tem um monte de quadro, né? Aí eu fica em tanto, meu amigo. Tudo bem, vamos, tira aqui, fica em tanto. Quanto que você tem? Aí você fala assim, tudo bem, eu vou fazer o melhor possível para você não botar os troços pendurados lá, abanando no varal. Mas aí vai escutando. Aí fiz, tá a exposição lá. Aí estou eu na exposição, olhando, e o dito cujo, uma outra pessoa do lado. E eu assim, perto. Aí a outra pessoa do lado vira e fala assim, nossa, suas obras são maravilhosas e tal, mas essas molduras e tal. O pessoal da molduraria, eu vejo assim, deu vontade de interromper e falou assim, filho disso, filho daquilo. Você tem que virar e falar assim, não, essas molduras estão uma porcaria, porque eu não tive dinheiro para pagar a boa. É o orçamento que deu. Não faço isso mais. O cara chega, eu falo, eu te entendo, porque assim, se o curador tiver, se a exposição for maravilhosa, é mérito do artista. Se tiver algum BOzinho ali, foi o... Essa questão entra até no que nem eu falo, quando a pessoa ela tem mais cultura, por assim se dizer, ela tem mais empatia pelo trabalho do próximo. Ela entende o processo, ela entende o material. Sim. E quando a pessoa ela é ignorante, onde ela não tem cultura, ela não tem esse ensinamento, ela não dá valor. Para ela tudo é barato, não tem que se dar desconto para eu pagar. Mas quando você tem cultura, que você não tem... Mas na hora que mostra o resultado, ela vê a porcaria que fez e aponta o dedo pro outro. Não, mas eu digo, quem tem cultura vai chegar pro senhor, se não tiver verba, vai falar, vai agradecer e vai falar, não, infelizmente vamos esperar mais uns dias, quando eu tiver dinheiro eu faço isso. Mas aí, nesse assunto, até o curador ele é importante, sabe? Porque assim, às vezes é melhor não colocar moldura do que botar uma moldura com orçamento de diploma, que a gente diz, né? Então, assim, a própria Regina Marques, eu fiz uma... Porque, assim, um outro processo da curadoria é a expografia. É você saber montar uma exposição. Sim. Né? Que tu tem que saber onde que vai cada obra, como que uma vai fortalecer a outra e como que você vai conduzir o caminho do espectador. Isso é um puta desafio. As pessoas acham que é só colocar prego na parede e pendurar o quadro. Não, é uma dor de cabeça gigantesca fazer expografia.
E aí, às vezes um quadro num lugar, mudar um quadro de lugar muda pro outro, tudo. muda tudo a exposição. ela pode ficar ruim E com o as humor? mesmas obras, dependendo É. de como ela foi montada. É. E aí um dia a Regina Marques me convidou para fazer a expografia dela, porque a exposição já estava feita, a curadoria, ela mesma fez. E ela me trouxe assim as obras nos suportes assim, que não tinha. Ela disse: "Meu Deus, como é que eu vou expor isso?" E eu disse: "Me explica um pouco o seu trabalho e tal, tal." E a gente resolveu colar pregado na parede, outras com fita crepe, outras com fio e algumas poucas com moldura. Ficou maravilhoso. Mas por quê? Porque tinha sentido com o trabalho Tinha dela, uma entendeu? história, Tinha a ver com bordado, com costura, com prisão, com tá colado na ideia. Então, colar com fita crepe fazia todo sentido. Mas às vezes, se não tem alguém para te dizer o que acha de fazer isso, faz sentido pro seu trabalho, ela, faz total sentido. Então, vamos fazer. Então, esse papel de curadoria... É importante o artista ter um curador. Porque ele fica mais seguro, assim, né? E o artista, querendo ou não... Agora, é um meio muito propício para brotar um monte de aventureiros, vamos assim dizer, né? Curadores, tu diz? Eu acho que o próprio sistema vai filtrando, né? Porque tá... você precisa ter conhecimentos de antropologia, você precisa ter conhecimentos de arte, história da arte, você precisa ter conhecimento das pessoas, comportamento, de gestão. É um monte de coisa. Não é fácil ser curadora. A pessoa pensa que é fácil. Não é. Não, qualquer um hoje em dia está sem falar de fazendo disposição, cartão e se apresentando. a disposição física mesmo, né? Você tem que estar presente sempre com o artista, né? É quase que uma terapia, uma loucura. Eu ia falar isso. Quase que um assessor. Um assessor. Porque um assessor. Você tem que estar ali o tempo todo com o cara. Eu estou fazendo um trabalho. Eu acho que é mais que um assessor. Eu estou fazendo um trabalho que é até ainda mais profundo que a curadoria, que é mentoria. Nossa. Então eu peguei uma artista, uma mulher que ela queria ser artista. Então ela não sabia se escrever um livro, se não sei o quê. Eu disse: vamos conversar e vou te propor um processo para você entender o que você quer nesse teu caminho aí. Então eu fiz um processo de mentoria, porque eu estudo antroposofia. A antroposofia é uma filosofia espiritual que estuda o ser humano e tal. É bem interessante assim. Então a gente tem muitos elementos e muitos exercícios para atingir a alma, digamos assim. Isso é tudo embasado, científico, tem todo um processo bem legal. Assim, eu estudo há 6 anos. Então eu me senti seguro a fazer esses exercícios com ela para ela entender. E ela também estuda antroposofia, então foi tranquilo, assim. A gente chegou num caminho maravilhoso, assim. Ela despertou para uma artista que estava adormecida dentro dela. Aí a bicha tá voando. Só que é tão intenso, precisa tanto de mim, de eixo, sabe? De estar ali 100% com aquela pessoa, que eu disse que não sei se é isso que eu quero fazer, sabe? Foi muito maravilhoso. Você está abrindo mão de um monte de outras coisas que você quer fazer. Do próprio meu trabalho, né? Trabalho. Como artista, né? Porque o meu objetivo é ser artista. A curadoria veio por essa questão de oportunidade, de trazer outros artistas, de fazer a visibilidade da arte lá no shopping, pela oportunidade que eles me deram. Foi maravilhoso. Só que hoje eu já fico pensando se eu quero ainda, sabe, fazer. Só se for muito prazeroso, assim. Não que as outras não tenha sido, né, mas hoje em dia eu estou pensando, assim, estou mais focado no meu trabalho mesmo. E futuro? Eu ia falar, já tá meio que matando essa pergunta. Mas o que tu pensa pro futuro, então? O futuro é isso. O futuro é focar na minha carreira. Tipo assim, porque o que acontece? Eu voltei para Santa Catarina com o propósito de montar uma carreira de artista. Eu quero ser artista. Então, como eu sei que o mercado de São Paulo e do Rio de Janeiro é o mercado que tem mais relevância no país, eu pensei, eu vou para Santa Catarina porque lá eu conheço as pessoas, eu tenho meus amigos, então talvez os acessos sejam mais fáceis, e realmente foram, né? Não foi só por causa de contato, foi por causa de ter apresentado projetos bem feitos e tal, né? Sim. Então hoje o meu desafio é expandir, porque o que eu pensava, eu preciso criar um portfólio forte
para que eu vá para outros lugares, entendeu? Sim. Eu não posso chegar lá com um desenho, um papelzinho, um cubinho e dizer, isso aqui não, agora eu tenho 7 anos, ano que vem eu vou fazer 7 anos de carreira. Então eu já criei um portfólio, entendeu? E eu estava montando lá o meu portfólio, eu fiquei muito orgulhoso, porque tem uma coerência, sabe? Desde o primeiro trabalho mesmo, que era mais puxado para o capitalismo, hoje ele está para a verdade. O que é verdade no fim das contas? Então, só que assim, tudo conversa. Então hoje eu estou com vontade de expandir, de ir para outros lugares. Mas nunca saí aqui. Nunca saí, tanto que eu tô sendo representado pela Galeria 33, que é do Alceu e da Catiana ali, né? Então meu trabalho está lá com eles, estão fazendo esse trabalho comigo. Porque eu digo, até para que eu consiga vender mais em Joinville, eu preciso fortalecer meu nome fora. Entendeu? Para que a galeria aqui consiga vender mais, eu preciso ir para fora. E eu não gosto de usar a palavra sorte, mas eu vivo de arte há 4 anos, vendendo meus trabalhos, fazendo as curadorias. Então, isso a pandemia deu uma quebradinha. Deu uma retraída, isso tudo. 2020 não, 2020 foi maravilhoso, porque virou aquela coisa de decorar a casa, né? Esse ano tá bom. Foi o ano que eu mais vendi, inclusive. Eu vendi para casa. Olha, 2020 foi um ano, eu adquiri aqui a loja tem 5 anos, né? Então, assim, os 2 primeiros nem conta, que ela estava abandonada, jogada às traças, e eu não sei se você viu o vídeo que eu falo um pouco da nossa trajetória. Eu não consegui ver. Depois você vê lá no canal. Eu era professor, aposentei e resolvi entrar nesse ramo de arte, de madeira. Por quê? Porque meu avô era marceneiro. Eu conto a história rapidinho. E eu comprei uma loja de moldura e eu dava aula nos cursos de administração e contabilidade. Olha só. Né? Então, assim, nada a ver com outro universo. Né? Apesar da minha mãe ter sido artista pintado e tal, mas assim, não era uma coisa presente assim no dia a dia da minha vida. Então, eu comecei com uma loja de moldura e a coisa foi evoluindo de uma loja de moldura. Nesses 5 anos, eu agreguei uma galeria de arte. A galeria de arte me despertou pela necessidade de dar mais visibilidade ao artista. Porque o cliente entrava aqui e falava, nossa, que lindo esse quadro. Eu falava, esse quadro é do Léo, o Léo é super legal. Eu via que os olhos de todo mundo arregalava quando eu falava dos artistas que estavam aqui. Eu falei, opa, temos que mostrar os artistas. Maravilha. Aí criei esse bate-papo. Né? Sim, é porque falar de arte. Isso está puxando um fio de outras coisas. Que assim, eu conhecendo os clientes, senti a necessidade de mostrar o artista. Agora, conhecendo os artistas, eu estou sentindo a necessidade de fazer outras coisas. Entendeu? Outros projetos, assim. Muito bom. E assim, quanto mais lugares. O Léo automaticamente foi encostando por aqui. Mas a vida tem essas coisas boas, né? Uma parceria e estamos juntos. Muito bom. E assim, quanto mais espaços tendo arte, falando de arte, perfeito. Eu podia estar aqui com uma loja melhor organizada. Então, mas tem um espaço, tem os artistas, tem mais aqui. Tem ideias, tem questionamentos, tem o nosso painel, depois você vai dar uma contribuição a ele. Está virando um mosaico do momento artístico joinvilense, quando ele estiver cheião, com todo mundo que a gente pretende pôr nele, entendeu? Eu acho que vai ficar, tem muito lugar para ser ocupado aí. Gente, é isso. O negócio é a gente falar sobre arte e conversar sobre arte, porque é muito bom. A arte, que nem eu falei, ela tem um papel social de desenvolver pensamento mesmo. Pensamento crítico, consciência. Então, a gente vê, assim como às vezes a arte é deixada de lado justamente por isso, é medo. Porque as pessoas que acessam artes, elas conseguem ter pensamento crítico. A primeira coisa que os regimes totalitários fazem é o quê? Primeiro inibir, né, a liberdade de criação
e encaixotar nos seus quadrados lá as ideias. todo mundo, as ideias, os pensamentos e as manifestações artísticas. Não é por acaso. Não é por acaso. Não é por acaso. Porque se você jogar o bichinho carpinteiro no cérebro da pessoa, meu filho, ele vai para de roer. Ele vai. Mas é aquilo que tu falou no começo, né? A vida, antes de tudo, inicialmente, ela é arte. Sim. A escola Waldorf é uma escola que é da antroposofia, que é maravilhoso. Toda a educação das crianças é feita a partir de arte. Não tem avaliação, não tem nota, não tem essas coisas, sabe? E é um desenvolvimento individual através da arte. É sensacional. Então, existe um caminho bom aí pela frente. Existe um caminho que não só os usuais, né? Sim. Ô Marco, eu já tenho 1h e 10 minutos de papo. Maravilhoso. Eu adorei conversar com você. Eu também. Você desculpa qualquer coisa. Imagina, cara. Que né, Léo? A gente é meio bocudo mesmo. A gente fala assim, é uma coisa livre, é uma coisa que assim, para todo mundo vir aqui falar o que quiser falar. Tranquilo. Né? E a gente interage da melhor Eu também forma. falo pra caramba, né? Se me deixa, eu vou falando igual Não, eu vou e que nem a gente tem esse meio limite, mas o podcast vai até 3 horas, né? Os normais, então até a gente chegar mas é também pra pessoa ficar mais do E que... a gente tem motivo para te chamar aqui outras vezes. A gente tem a ideia de desdobrar esse canal em visita aos ateliês. Isso é A legal, gente quer fazer isso assim. Nós já estamos mostrando o artista, agora a gente quer mostrar o artista trabalhando também. A gente tem a ideia de assim, as exposições, as aberturas, ou seja, virar um canal. A gente quer fazer e meio que esse jornalismo do artista. Isso é muito bom, porque a gente voltado precisa, para a questão da arte de Joinville. Para acessar mais as pessoas, né? Exatamente. E falando nisso... Olha, eu li um livro daquele Domênico De Masi, que chama assim, O Direito ao Ócio. E ele falou uma coisa que eu achei muito... Eu fiquei assim uns 2 dias, fiquei um tempão, até hoje esse negócio me incomoda na minha cabeça. Ele fala assim, se as pessoas não têm cultura, se as pessoas não têm conhecimento, elas não têm capacidade de viver o ócio. Aí ele dá o exemplo, ele fala assim, você pega uma pessoa automatizada, mecanizada, completamente inserida no sistema, você dá férias para essa pessoa, ele vai para casa, ele fica 3, 4 dias, 5 dias, no máximo uma semana em casa, depois ele já está rodando a porta da fábrica. Sim. Por quê? Porque ele não tem conhecimento, ele não tem cultura, ele não tem sensibilidade para ler um livro, para ir no cinema, para explorar uma coisa e tal. Então, eu acho que a gente está cumprindo um pouco desse papel aqui, não ganhamos nada com isso, porque só o prazer e a felicidade de... Esse processo que você comentou, ele limita a imaginação. A pessoa não sabe o que fazer, você trabalhar da arte, né? Fica doido para voltar para dentro da caixa, se você tira ele um pouquinho mais de dentro. E é aquela que você começa a gostar, tem empatia com tudo, basicamente, natureza, com as pessoas, então você passa a admirar o contexto geral da vida. Né? E aí eu coloco assim, para a pessoa ter direito ao ócio, você tem, aí ele falando por que os regimes que quer ferrar com todo mundo, quer que todo mundo pense igual, seja igual e viva igual, não existe essa questão do ócio, você tirar um dia, sentar ali, acender o cachimbo. Trabalhar para consumir, né? É isso. Mas enfim, a gente está aí, né? Estamos trabalhando para ver se a gente consegue acessar as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo. Aí tem a sessão de avisos. Tá. Posso dar um aviso antes de você dar o faz favor. Eu queria convidar todas as pessoas, não sei que dia que vai ao ar, mas a Plágio está... Sem ser esse domingo. Então acho que a Plágio já vai ter... A Plágio vai ter dia 25. No dia que acabar a exposição da Plágio, dia 25. Não, mas o André já convidou. O André vem domingo agora. Então tá todo mundo convidando. Então beleza. Mas enfim. Nas próximas... Sempre tem exposições na Plágio. Todo mês a gente tem exposições novas lá. A próxima exposição vai ser da Denise Schlickman, uma individual. Ela saiu semana passada. Que eu, inclusive, eu vou ser curador dela lá na Plágio, dessa exposição. E aí em setembro a gente vai ter uma exposição de novo coletiva dos artistas associados. Tá. Assim, o meu negócio aqui é meio disperso. Assim. Eu sou um pouco disperso,
Primeiro que eu não estou querendo levar um negócio a ferro e fogo. Um dia veio um cara aqui, olhou e virou e falou assim, nossa, você tem potencial para ser um armazém. Eu falei, cara, pelo amor de Deus, não me deseja esse mal. Eu quero ter uma lojinha, faturar uma graninha honesta, Sim. o suficiente para mim e que sobre tempo para eu fazer as outras coisas que eu gosto. Então eu sou um pouco disperso, eu peço para você, como vice-presidente da Plage, dá um toque, né, Léo? À medida do possível, claro. A gente ir na Plage, fazer a gravação de uma visita tutoriada, né? Se vocês e botar no canal. Fazer dessa exposição agora tá muito boa. Ô, Léo, vamos marcar para ir lá. Vamos marcar, posso monitorar para você. Gente, vou só falar, eu abro lá a Plage para vocês. Tá, a gente vê uma data. Vamos ver um dia que você puder, que eu puder, a gente vai lá, vamos fazer essa exposição e vamos começar. Ela abre terça, quinta, sábado e domingo, mas de repente para fazer uma matéria, alguma coisa, é melhor até ser num outro dia, porque daí não tem a visitação e tal. Pode ser. Daí vai de vocês. Você vê aí sua agenda, eu vejo a minha. Para mim dá à tarde, porque de manhã é só melhor, eu. Né? À tarde é melhor. De manhã o Léo tá dormindo. Não, eu tô. É que assim, ultimamente eu tô dormindo umas 4 horas por dia, assim, né? Porque daí, que nem eu falo, a gente tem a Rush, que é a parte de produção de marketing, de vídeo e tal, eu tenho a Bleed Custom, que é camiseta, tênis, e aí tem a parte dos quadros. Aí quando junta tudo que tu começa a ter trabalho de todos eles, aí eu fico louco, porque eu trabalho todo Não, mas de manhã pra mim também não é bom, não. De manhã é meu momento. Eu acordo todas as 6 horas da manhã. E desço pra loja. E adoro a loja. Mas é isso, gente. Muito obrigado, tá? Obrigado pela conversa, pelo convite. Estamos combinados com isso. E, assim, vou falar que ao vivo, eu e o Léo estamos fazendo um projeto junto com a Secretaria de Cultura. Esse projeto é nosso. Ainda é secreto? Agora, sim, ainda é mais ou menos secreto. A gente está querendo se associar com o plástico. Eu tenho uma veia e uma vocação de conseguir levar as coisas adiante e concretizar. Bom. Sabe? Então, eu quero uma parceira. E tem o Sindec agora também, né? Pois então. O Sindec é um caminho interessante também para esses projetos. Isso. Vamos sim. E o Léo, eu não posso criar na Plage, porque eu não sou artista. Mas o Léo fica representando a gente lá. Vai, por favor. Vamos. O Léo tem uma obra. É bem legal, assim, para todo mundo, tá? Desde que está começando, para quem já está lá há muito tempo, tem artista que está lá há 40 anos, é sempre, 40 não, porque a Plage tem 36, mas desde que a Plage abriu, sempre se desenvolve, porque o coletivo é bem importante, assim, a gente se fortalece juntos, sabe? Então vamos lá, gente, primeira coisa, o porta-retrato apareceu, todo mundo já tinha gente comentando, vocês falaram que ia sortear o porta-retrato e jogaram ele fora, deram para alguém. Aí já dá para ganhar, né? Ó, esse lindo porta-retrato, ele vai ser sorteado quando a gente atingir a meta de 200 inscritos no canal. Já estamos, antes de vir para cá, eu olhei, estava 154, 155, uma coisa assim. Vamos, gente, vamos dar uma força, inscreva-se, acompanhe, comente e escreva lá no comentário de qualquer entrevista ou no Instagram da Moldurari e tal, assim, quero concorrer ao porta-retrato. Aí nós vamos sortear e aqui vai vir uma aquarela pintada do rosto do ganhador, pintado pela Vera Matar. Olha que legal. Essa aquarela, né? Então, olha. Lembrando vocês de seguir o Instagram da Moldurari, né? Caso vai estar lá, né? Todos os artistas que passam por aqui, a gente está postando lá, né? As imagens, o que é Moldurari, tudo certinho para vocês. E o sorteio vai sair lá. Então, assim que sair o sorteio, quem estiver seguindo lá a Moldurari já vai estar ciente, né? Que vai estar participando do nosso sorteio. Muito bom. Tá? Me sigam também no Instagram, tá? O Instagram do Mark, eu vou colocar ali nas descrições, né? A outra coisa, o nosso painel. Olha como que ele está ficando bonito. Agora ele já está ali com a Denise, a última entrevistada, né? Temos todos os artistas aqui e o Mark vai dar a sua assinatura gráfica no nosso painel. André, Vera, Tex, Asta, Davi, Feitosas, Denise, Jesus, Léo, Silvana, Miriam, Charlotte, Fox e Juan. Tá? Fechando.
né? E esse painel, a gente quando fechar ele, tem uma ONG que a gente apoia, que é a Nutri Resgate, que nós vamos doar o painel, que ele vai ser ou leiloado ou rifado, a gente não sabe, e o resultado disso vai ser revertido em cestas básicas para as famílias em situações de risco de Joinville e Natal dos pequeruchos no final do ano. Isso aí. Ok? Muito Tá legal. dando os recados. E agradecemos mais uma vez, Marco. Eu que agradeço, foi bem prazeroso. Grande prazer conversar com você e vamos estreitar laços. Vamos, tá bom? vamos sim. Então, tá. Obrigado, até o próximo Moldurari. Valeu. Adorei. Ah, bem legal. Ah, e falar de arte sempre